que é, família? Aqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, Brigadeiro Correia Vitor Ngonguito, oficial da Inspeção Geral das FA em memória. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSV, a TV que chega de você, a TV que não baixa lá a semana. E aí, família? Segundo escreve aqui o site, né, Clube Capa, é isto mesmo, Brigadeiro Correia Ngonguito, o oficial da Inspeção Geral das FA em memória, né? Rosário Correia Vitor, ou simplesmente um Gonguito, faz parte de uma geração de jovens que cresceu e fez carreira no seio e com a UNITA, tendo nos primórdios da sua juventude vivido por bons e bons longos anos, né, junto à representação da UNITA em Kinshasa, no então Zaire, República Democrática do Congo, na companhia da mãe Jacinta e da irmã Toli e de outras famílias, idos de Angola em 1976, a partir de Luanda, do Uíge e de outras localidades na sequência da entrada dos soldados cubanos em Angola em favor do MPLA, mudando a correlação de forças em desfavor da FNLA e da UNITA, antes e na sequência da independência a 11 de novembro de 1975. Este jovem brilhante viveu tempos culturais e áreas diferentes, não só como refugiado no então Zaire, mas também como parte de um embrião de quadros que viriam a despontar e desenvolver-se posteriormente como militar e revolucionário na Jamba, e que também palmilhou o seu país, Angola, de leste a leste, né, de várias formas e vários setores de atividades da resistência. Fonte clubecapa.net, de Luanda a Kinshasa, de Kinshasa a Jamba e da Jamba Luanda. Fonte Clube Capa. Vamos lá ver aqui a matéria completa. Filho do general Martires Correia Vitor Cavolandong, um peso pesado da política e veterano da pátria, bem conhecido e reconhecido nas hostes da UNITA em particular e no país em geral, onde fez carreira desde os anos 70, e de Dona Jacinta, por sinal, sobrinha da avó Helena Mabundu Sakato Sakaita Savimbi, mãe do Dr. Jonas Malheiro Savimbi, com quem viveu um longo período. Por orientação da direção da UNITA, Ngonguito partiu de Kinshasa para as Terras Livres de Angola, território controlado pela UNITA, em 1983. Na companhia de José Miguel Ernesto Mulato Zé Bolas, sobrinho do Eng Indicador Ordinal Masculino e brigadeiro na Reforma Ernesto Joaquim Mulato, deputado à Assembleia Nacional, e de Anselmo Manuel Longanda Comanucha, ambos de feliz memória, dois jovens bastante joviais e vividos, cheios de energia e de visão urbana. Nessa altura, Ngonguito tinha terminado o 7º ano dos liceus, correspondente à 12ª ou 13ª classe em Angola nos dias de hoje, em Kinshasa, e assim se juntou à resistência da UNITA à presença russo-cubana e com vista ao estabelecimento de um Estado democrático e de direito, onde já se encontrava o seu pai, na qualidade de comissário político da Frente Norte, na altura, chegados à zona em que predomina a floresta do tipo savana, uma fauna diversificada e rica, enfim uma região com um clima agreste e a natureza hostil, no sul de Angola, onde estavam espalhadas as bases mais recuadas e seguras da UNITA, com destaque para a sua capital, a Jamba. Ngonguito e os seus dois amigos de peito, acima mencionados, foram introduzidos à nova realidade que iriam enfrentar habituar-se a conviver com ela. Um dos primeiros contactos com a realidade como praxe foi a realização de visitas às escolas na Jamba e no Lueng, Instituto Polivalente Lote Malheiro Savimbi e Liceu Nacional da Jamba respectivamente, para além das habituais turnês às várias dependências das estruturas da Jamba, da Direção-Geral da Logística, DGLOG, no LICUA e de outros setores importantes, com vista a transmitir a sua experiência de estudantes no exterior do país aos estudantes locais e tomar contacto com a realidade nas terras livres de Angola. Seguidamente foram submetidos a uma formação política na Escola de Formação de Quadros na Bamboa, Centro de Estudos Comandante Capesica Fundanga, SECC, seguido de uma formação militar, como era hábito fazer-se na Jamba, antes de serem distribuídos para os diversos serviços ou departamentos nas estruturas da UNITA. Ngonguito, como era carinhosamente chamado pelos próximos e amigos,
Foi incorporado nos Serviços de Inteligência Militar, CIMI, então dirigidos pelo muito célebre, enérgico e inteligente General Peregrino Isidro Uambu Shindondo ou simplesmente General Uambu, onde fez carreira e cresceu como oficial de inteligência e, como quadro político-militar. Foi nos CIMI onde o brigadeiro Ngongito fez a base da sua carreira militar, tanto no gabinete das operações na Jamba, como na Frente Sul, mais precisamente na região militar 49, que se situava na parte sul da província do Cuando Cubango e parte sudeste da província do Cunene, onde trabalhou diretamente com os generais Geraldo Sachipengo Nunda Limpiao e Pongo Gola, Pungi e Aumba como oficial de inteligência e posteriormente, na Jamba, na qualidade de oficial de ligação, com instrutores militares suíços e franceses em matéria de armamento especial, dados os seus vários dotes e qualidades bem conhecidos e reconhecidos, entre os quais, o falar fluentemente diversas línguas, português, francês, inglês, lingala, umbundu, etc. Legenda, agosto de 1982/Kinshasa Zaire, atual República Democrática do Congo, da direita para a esquerda, João Mulato, irmão mais novo de Zé Bolas, Adalberto Jamba Betinho com a garrafa de Coca-Cola na mão, irmão mais novo de Jaca Jamba e Souza Jamba, Rosário Correia Victor Ngongito ao centro, de camisa branca e calça de tonalidade escura, Simão Dembo, atual vice-presidente da UNITA, de pernas arqueadas, e Anselmo Manuel Longanda com manucha de que aparece apenas metade da cara. Foi igualmente nos CIMI onde Ngongito fez desabrochar e brilhar as suas qualidades e dotes de oficial de inteligência militar ao lado de outros grandes quadros do setor como o Tenente-General Jorge Coquelo, o Brigadeiro Machado, imemoriaram, o Coronel Belo Caiovi, o Coronel Garcés Chipeio, o Tenente-Coronel Jordão Moquinda, o Brigadeiro São Jamba, o Coronel Tulumba e muitos outros quadros séniores e júniores, tendo atingido o posto de capitão, depois de passar pelos vários escalões e setores dessa área especializada das Forças Armadas da UNITA, fala. Em novembro de 1991, integrou um grupo de 18 quadros, escolhidos a dedo pelo gabinete do presidente da UNITA e alto comandante das FALA, Dr. Jonas Savimbi, para ir à Alemanha fazer uma formação em eleições e sistemas eleitorais num patrocínio da Fundação Konrad Adenauer. A formação teve lugar em Sankt Augustin, uma pequena vila perto da cidade de Colónia, promovida e levada a cabo no rescaldo da assinatura dos acordos de Bicesse e com a perspectiva da realização das primeiras eleições livres em Angola. Integraram igualmente o referido grupo, com Ngongito, nomes bem conhecidos como Arlete Chimbinda, atual vice-presidente da UNITA, General Galiano Silva e Souza Bula Matadim imemoriaram, Florentino Cassange, Rita Sapalalo, imemoriaram, Elder Santos, Jaime Chinhama, imemoriaram, Avozinha Buta, Jorge Muicalia, imemoriaram, Juju Sayongo, imemoriaram, Celso Torres, deputado à Assembleia Nacional, Janiço Cavinguila, e outros. Regresso à Jamba, Ngongito foi desvinculado dos CIMI, em missão de serviço, e juntamente aos outros colegas da recente formação na Alemanha foram integrados no Secretariado-Geral do Partido, de que era seu principal dirigente o secretário-geral, na altura, o general Adluzi Paulo Mango Alicerces ou simplesmente General Mango, mas sob subordinação direta do general Mário Vasco Miguel Canhali, Vatuva imemoriaram, na altura, secretário-geral adjunto da UNITA e com este levaram a cabo uma série de cursos de formação aos quadros que deveriam ser despachados para as cidades nas várias províncias de Angola, no âmbito da nova realidade decorrente dos ora assinados acordos de Bicesse a 31 de maio de 1991. Nessa altura, Ngongito fez uso das qualidades de perspicácia e boa articulação, oratória na transformação e transmissão do aprendizado na Alemanha em matéria assimilável pelos quadros que estavam sendo formados,
provenientes de vários escalões e níveis do partido e das organizações de massas, como a Lima e a Jura. Em Luanda, e depois de algum trabalho inicial com o general Kanyalivatuva, imemoriaram, Ngongito foi promovido de capitão ao posto de major, pelo então chefe dos Estado-Maior-Geral das FALA, general Arlindo Chenda Pena Bamba, depois de ter sido nomeado chefe adjunto da Task Force para as eleições, uma unidade especial composta por antigos oficiais do CIMI, das transmissões e das operações, convertidos em quadros ao serviço do Secretariado-Geral do Partido, virada para o controle e acompanhamento das eleições. A Task Force para as eleições funcionava no Secretariado-Geral do Partido no São Paulo, em Luanda, e era chefiada pelo agora Tenente-General Barbosa Epalanga Bosa, na altura proveniente da então DIVITAC, Divisão das Transmissões do Alto Comandante, onde fora o seu comandante por vários anos. O general Bosa era coadjuvado na Task Force pelo Major Rosário Correia Victor Ngongito, cujo principal aporte era a sua especialização em eleições e sistemas eleitorais, o único com essa formação na Task Force, o que lhe atribuía certa proeminência nessa matéria. Integraram a Task Force para as eleições, para além dessas entidades, o Major Tomeu Micende, o Tenente-Coronel Alberto Ngolo Betinho, o Major-Geral, imemoriaram, entre vários outros quadros e operadores provenientes das transmissões e do Gabinete das Operações das FALA, durante os confrontos de 1991, Ngongito sobreviveu, pela graça de Deus e só mesmo por isso, na companhia de 3 outros colegas seus, nomeadamente Duarte Coquelo Caquinda, Almeida Nduluma e Florentino Cassange, ao massacre a que foram literalmente submetidos vários dos quadros e pessoal de apoio que trabalhavam no Secretariado-Geral do Partido e na Task Force no São Paulo em Luanda, de que, salientamos, Ismael Comandante, Crisóstomo Samaculva Tomo, Salomão Chilemo, Aníbal Mudombe, Major-Geral e muitos outros. Pela mão protetora de Deus, estes 4 sobreviventes, de que se destaca Ngongito, passaram por uma pequena janela do prédio que se encontra à frente do Secretariado-Geral do Partido e entraram para um quartito de 2 metros quadrados de um anexo que se encontrava, desabitado nas traseiras e de onde apenas saíram à noite do dia 1 de novembro de 1991, pela graça de Deus, para entrar, passando sobre o muro, nas atuais instalações da CIAST, Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, onde uma madre que falava espanhol, de idade muito avançada na altura, se opôs tenazmente à Madre Superiora angolana, que os quis devolver à rua, alegando não os poder receber, onde os esperavam os seus potenciais algozes. Essa atitude permitiu ganhar tempo e a vida também. Uma noite inteira, pois a chacina que se observava diminuiu significativamente. Escaparam também à fúria dos algozes que realizaram um massacre no local. Solabuta, imemoriaram, Odetes Sulucombe, Agapito Sucuacueche Capito imemoriaram, e por não estarem no local nessa altura outros, quadros como eles Acatombela Xinha, Gamba, Clotilde Xingu Futide etc. Depois da experiência horripilante do massacre do secretariado da UNITA em São Paulo, em Luanda, Ngongito ficou atirado à sua sorte na cidade de Luanda sem beira nem areia, apenas com a ajuda de alguns parentes que o acolheram e providenciaram incondicional auxílio até conseguir entrar em contacto com os vários oficiais, generais da FALA, então presos no Ministério da Defesa, incluindo o seu ex-chefe, direto, o general Wambu. Seguiu-se posteriormente a sua integração nas FA, onde deu sequência à sua carreira militar, tendo dado o seu melhor como oficial da Inspeção Geral das FA, onde trabalhou por vários anos como inspetor sénior e onde encontrou alguém que o tratou como filho apesar de ter sido apenas seu chefe e superior hierárquico. Trata-se do general Pedro Banga Lima Foguetão, cujas relações com o seu subordinado Ngongito se confundiam com a relação entre pai e filho e saiam bem das fronteiras puramente castrenses, invadindo a privacidade e as casas e famílias de ambos.
Assim, sob o comando dos generais Pedro Banga Lima Foguetão e de Augusto Luctoc Liucão e o inspetor-geral e inspetor-geral adjunto respectivamente, afirmou-se como um quadro militar prestável, tendo atingido o posto de coronel na sequência de vários anos de serviço. Entretanto, a Inspeção-Geral das FRA dispensou os seus serviços e os do seu colega o coronel Zliangumbe, anos depois da chegada do general Sapilinha Sambalanga, que substituiu o general Foguetão como inspetor-geral das FA, e Ngonguito optou por fazer a sua formação académica na Universidade Católica de Angola, que terminou com êxito e em tempo recorde. Com a nomeação do general Geraldo Saxipengo Nunda ao cargo de chefe de Estado-Maior-General das FAA e tendo Ngonguito sido seu oficial de inteligência no tempo da guerra, nos anos 80, na Frente Sul, onde várias violentas ofensivas em direção à Jamba foram travadas com êxito, foi nomeado para assumir um cargo operacional no gabinete do chefe do Estado-Maior-General das FA ao lado do tenente-general José Moraes Paulo, então diretor do gabinete do chefe do Estado-Maior-General das FA, onde trabalhou até aos últimos anos do consulado do general Nunda no topo da estrutura militar de Angola, período durante o qual foi promovido ao posto de brigadeiro, ou melhor, de general de brigada, como ele próprio bem gostava de ser chamado. Ngonguito foi sempre um jovem muito vivo, jovial e amigos dos amigos. Parecia sempre valorizar mais os amigos que os seus próprios parentes. Inteligente, persistente e estudioso, e que gostava de desfrutar o máximo da vida. Nunca se esqueceu que também era quinois, ou melhor, originário de Kinshasa, onde viveu muitos anos, e de que assimilou bem o que de melhor havia e soube associar isso à formação militar fundamentalmente sul-africana e às várias outras formações e especializações pelo mundo fora em que participou ao longo da sua brilhante carreira política e militar. Que a sua alma descanse em paz no esplendor da luz perpétua. Que Deus Todo-Poderoso e Misericordioso o tenha no seu reino celeste. Almeida Duarte. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtirem, já sabem o que fazer, se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comentem, porque está na notícia. Vocês não sabem, então saber a parte de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de antes, para aprender a família de continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição do nosso vídeo, que a sua opinião é muito importante. É muito importante no próximo vídeo. MSTV, a TV que chega de você, a TV que não mais lá, essa maniga.